Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que por nós se fez homem, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Com estas palavras, saúdo a todos os que estão aqui presentes na Igreja de Sé, em Angra, e também a quantos nos acompanham através da rádio e da televisão nesta missa da noite de Natal. É uma oportunidade muito rica para celebrarmos o nascimento do nosso Salvador, a encarnação do Verbo de Deus representada no presépio e realmente presente na Eucaristia. Ele é o Deus conosco, o Deus em nós, o Deus próximo. É também um dia para darmos mais sentido ao cântico de Glória, que hoje vamos cantar de um modo festivo, nesta união de glória a Deus nas alturas e à paz na terra entre os homens que nós construímos e que é dom de Deus. E também às palavras do Credo, e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, isto é, a ação de Deus e também a nossa ação do céu e da terra. Por isso, bendigamos a Deus nesta noite santa de Natal, pedindo também perdão pelas vezes que não demos glória a Deus com a nossa vida e pelas vezes que não construímos a paz na terra entre os homens. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas.
Oremos. Senhor nosso Deus, que fizeste resplandecer esta santíssima noite com o nascimento de Cristo, verdadeira luz do mundo, concedei-nos que, tendo conhecido na terra o mistério desta luz, possamos gozar no céu o esplendor da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Para aqueles que habitavam nas sombras da morte, uma luz começou a brilhar. Multiplicastes a sua alegria, aumentastes o seu contentamento. Rejubilam na vossa presença como os que se alegram no tempo da colheita, como exultam os que repartem despojos. Vós quebrastes, como nos dias da Madiã, o jugo que pesava sobre o povo, o madeiro que ele tinha sobre os ombros e o bastão de opressor. Todo o calçado ruidoso da guerra e toda a veste manchada de sangue serão lançados ao fogo e tornar-se-ão pasto das chamas. Porque um menino nasceu para nós, um filho nos foi dado. Tem o poder sobre os ombros e será chamado Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O seu poder será engrandecido numa paz sem fim, sob o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e consolidar por meio do direito e da justiça, agora e para sempre. Assim o fará o Senhor do Universo. Palavra do Senhor. Hoje nasceu o nosso Salvador, Jesus Cristo Senhor. Hoje nasceu o nosso Salvador. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor, terra inteira. Cantai ao Senhor, bendizai o seu nome. Anunciai dia a dia a sua salvação.
publicai entre as nações a sua glória. Em todos os povos as suas maravilhas. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo a Tito. Caríssimo, manifestou-se a graça de Deus, fonte de salvação para todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e aos desejos mundanos para vivermos no tempo presente com temperança, justiça e piedade, aguardando a ditosa esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, que se entregou por nós para nos resgatar de toda a iniquidade e preparar para si mesmo um povo purificado, zeloso das boas obras. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias saiu um decreto de César Augusto para ser recenseada toda a terra. Este primeiro recenseamento efetuou-se quando Quirino era governador da Síria. Todos se foram recensear, cada um à sua cidade. E José subiu também da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judeia, à cidade de David, chamada Belém, por ser da casa e da descendência de David, a fim de se recensear com Maria, sua esposa, que estava para ser mãe. Enquanto ali se encontravam,
chegou o dia de ela dar à luz e teve o seu filho primogênito. Envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela região uns pastores que viviam nos campos e guardavam de noite os rebanhos. O anjo do Senhor aproximou-se deles e a glória do Senhor cercou-os de luz, e eles tiveram grande medo. Disse-lhes o anjo: não temais, porque vos anuncio uma grande alegria para todo o povo. Nasceu-vos hoje, na cidade de David, um Salvador, que é Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um menino recém-nascido, envolto em panos e deitado numa manjedoura. Imediatamente juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste que louvava a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Palavra da salvação. Não temais, porque vos anuncio uma grande alegria para todo o povo. Nasceu-vos hoje, na cidade de David, um Salvador, que é Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um menino recém-nascido, envolto em panos e deitado numa manjedoura. Na passagem do Evangelho da missa desta noite de Natal do Senhor, ouvimos um anjo a dizer-nos para não termos medo. Há um anúncio jubiloso para toda a gente, que nos é dado um Salvador, Cristo, o Senhor. Que este encontro com o Senhor não é imediato, faz-se através de um sinal a que chamamos presépio. Ora, o presépio está no nível térreo, habitualmente no chão. Normalmente, a ideia que temos de transcendência do céu e de Deus é do lugar mais alto, a uma distância a que nós, os humanos, não chegamos. Será por isso que para as crianças o lugar por excelência para brincarem e se relacionarem com a realidade é ao nível do chão. Como é bonito ver nesta noite as crianças deitadas no sol a contemplar o presépio ao nível do seu olhar, a cruzar olhares com um horizonte livre. Se um adulto, na verdade, quer comunicar com uma criança, tem de se baixar e colocar o seu olhar ao nível dos olhos dela. Assim é o presépio, normalmente colocado no chão. Quem o quiser apreciar ou contemplar tem de se baixar. E quanto mais pequeno for, menor será o esforço. Vem isto a propósito do mistério da manifestação de Deus em Jesus, agora menino, até que se revele plenamente no seu mistério pascal e na efusão do Espírito Santo. Se Deus, considerado em si mesmo, se mantivesse inacessível e invisível, nós não seríamos capazes de recebê-lo, entendê-lo, escutar e conversar com ele. Então, tal como um pai, uma mãe ou um irmão mais velho se baixam para se entenderem com o mais pequenino, assim é Deus, que desce de uma altura inacessível e se torna um de nós, como nós, para que, participando da nossa sorte, a gente possa participar da sorte dele. Quando falamos de Deus, falamos de consolo, pois, já diz o livro do Gênesis, não é bom que o homem esteja só. Tal como o Espírito Santo é o Consolador, assim é Deus no mistério da encarnação de Jesus. O Natal é um consolo, é um conforto. E quando estamos juntos, como acontece preferencialmente neste tempo, dizemos que nos estamos consolando. E assim é, por contrariar a solidão que não só o entristece, como dói, corrói e até mata. O modo como construímos a cultura atual, agravado pela pandemia, gera altos níveis não só de stress, mas também de tédio e de solidão, quer nas crianças, nos adolescentes, nos jovens,
no trabalho e, sobretudo, nos idosos. A uns dá-se como remédio um jogo que pode trazer grande envolvimento emocional, mas que não faz companhia humana. A outros dá-se o teletrabalho sem convívio humano. E a outros deixa-se num repouso forçado, qual abandono, sem companhia nem consolo. Não há que matar tempo como se fosse obrigatório estarmos distraídos para esquecer a realidade, isto é, as pessoas, sobretudo as mais vulneráveis. Ora, o mistério de Deus revelado em Jesus é uma companhia permanente, uma comunhão, um conforto, um consolo, o estar um com o outro. Se temos hoje Natal, é porque os mais velhos nos o transmitiram nas suas raízes de fé e de cultura. Eles e elas fazem parte das nossas casas e das nossas comunidades. Isolar os idosos e abandoná-los à responsabilidade de outros, sem um acompanhamento familiar e amoroso, mutila e empobrece a própria família. Além disso, acaba por privar os jovens daquele contato que lhe é necessário com as suas raízes e com uma sabedoria que a juventude sozinha não pode alcançar. São palavras do Papa Francisco em Fratelli Tutti, número 19. Estas palavras do Papa lembram uma declaração da Comissão Nacional de Justiça e Paz do ano passado e ainda hoje atual, onde se diz: ao Estado, leia-se aqui entre nós também à região, não compete tudo, mas é a ele que tem de se exigir a criação de uma política de apoio aos idosos, onde estejam definidos objetivos e meios para aplicar com recurso a meios financeiros próprios e de terceiros. Quando escutada esta possibilidade, o recurso aos lares deve ser encarado. Há aqui uma ordem de prioridade que nós invertemos na nossa região, pelo menos nos últimos 45 anos. Não se trata de desvalorar a resposta social de internamento ou de institucionalização quando necessária, mas de não haver como uma prioridade ou uma fatalidade que só assim mereceria o apoio social do Estado. A nossa comunidade cristã, comunhão de famílias, deve ser estimuladora de uma cultura de proximidade, que anime os sós na partilha de bens, do saber, do tempo, da simpatia e da amabilidade. Em muitos lugares, a pessoa doente, o mais velho, a pessoa portadora de deficiência, a vítima da violência doméstica, o migrante, o refugiado e o prisioneiro têm sido os mais afetados pelo esquecimento, na nuvem que para à conta da pandemia. O que não distingue o primeiro do último Natal, o do Evangelho de Lucas e o de 2021, é que nem num caso nem noutro há presépio, por não haver lugar para eles na hospedaria. Então, ficamos hoje a saber que Deus se faz pequeno, colocando-se ao nível dos nossos olhos, ouvidos, lábios e mãos, para que a gente o possa receber, acolher, abraçar, tocar e entender-se. É assim na palavra de Deus e nos sacramentos, sobretudo na Eucaristia. O Emmanuel do presépio é o Deus conosco da Eucaristia. A outra consequência prática, que é remédio para a solidão, é a inclusão e a solidariedade. Há um só Deus, mas não solitário. Há um só menino no presépio, mas não solitário. E assim por diante nas nossas casas, comunidades, instituições e cidades. A criatividade de Maria e de José, associada à generosidade do proprietário do terreno de Belém e dos animais, faz com que hoje a gente conheça a Deus e que Ele habite entre nós, para nos habituarmos a incluí-lo e a incluir os outros na nossa relação, que passa pela comunicação e vai até à comunhão. No Natal encontramos um Deus conosco, como força, esperança e coragem para não nos sentirmos sós. Nesta Noite Santa, aceitemos agradecidos a humildade de Deus, que experimenta
a nossa umidade e humanidade e correspondamos a ela com a nossa atitude e altitude. Se encontramos Deus num presépio à nossa altura, ficamos com o dever de buscar o próximo à mesma altura dos nossos olhos. O Natal convida-nos a ter o valor de ser pequenos. É Deus quem nos ensina e assim o faz. Passemos agora à celebração da Eucaristia do Natal, pedindo ao Senhor que aceite os dons que trazemos ao altar e que os santifique com o mesmo Espírito que, pelo poder da sua graça, fecundou o seio da Virgem Maria. Pois, pelo mistério do Verbo encarnado, nova luz da vossa glória brilhou sobre nós, para que, contemplando a Deus visível aos nossos olhos, aprendamos a amar o que é invisível. Que assim seja. Hoje devemos ajoelhar às palavras e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria.
Caríssimos cristãos, na hora em que a boa nova, anunciada pelos anjos, leva a alegria ao coração de toda a gente, oremos por toda a humanidade, dizendo com muita confiança: iluminai, Senhor, a terra inteira. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Pelas comunidades cristãs e seus fiéis, e pelos homens que procuram o Senhor, para que Jesus Cristo, luz do mundo, os ilumine, oremos. Pelos povos envolvidos em guerra e pelos que sofrem a violência dos mais fortes, para que o menino de Belém lhes leve a paz, oremos. Pelos doentes que perderam a coragem e por aqueles que não têm quem os trate, para que sintam a presença do Senhor, oremos. Pelas famílias que neste Natal não têm pão, nem casa, nem amor, para que sintam fraternidade à sua volta, oremos. Pela nossa Diocese de Angra, para que o Senhor nos conceda o pastor que for do seu agrado e em breve possamos alegrar-nos com a eleição de um novo bispo, que ilumine e edifique este povo açoriano com verdade do Evangelho, oremos. Pela nossa Assembleia desta noite, para que a alegria que sentimos uns com os outros nos torne solidários com os mais pobres, oremos. Deus nosso Pai, que nesta noite fizestes nascer da Virgem Mãe o Salvador prometido há tantos séculos, por vossa bondade dai-nos a graça de o reconhecer em cada ser humano, por Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos.
irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, a nossa oblação nesta santa noite de Natal e fazei que, pela admirável permuta destes dons, participemos na divindade de vosso Filho, que a vós uniu a nossa natureza humana. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pelo mistério do Verbo encarnado, nova luz da vossa glória brilhou sobre nós, para que, contemplando a Deus, visível aos nossos olhos, aprendamos a amar o que é invisível. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo, que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos a Noite Santíssima, em que a Imaculada Virgem Maria deu à luz o Salvador do mundo, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou e dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto
em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vive, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue de vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, o beato João Batista Machado e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra. Com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso administrador diocesano Helder e todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo nosso Senhor. Por Ele, concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Oremos. Senhor nosso Deus, que nos dais a alegria de celebrar o nascimento do nosso Redentor, dai-nos também a graça de viver uma vida santa, a fim de podermos um dia participar da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Depois desta oração, destas orações, nós ficamos com o espírito do que é celebrar santamente o Natal, de recebermos esta alegria, esta paz, esta graça de Deus e por isso querer comunicá-la e desejá-la uns aos outros. Fácil também, no termo desta celebração da missa da noite de Natal, aos senhores padres aqui presentes na Sé, o senhor diácono, às irmãs missionárias reparadoras do Sagrado Coração de Jesus que se encontram nesta paróquia no Convento de São Gonçalo, aos membros do grupo coral da Sé, da Confraria do Santíssimo Sacramento e também toda a Assembleia que se reuniu aqui nesta Noite Santa para celebrarmos o mistério da encarnação do Verbo de Deus em Jesus, realmente presente aqui na Eucaristia. De um modo especial, àqueles que vivem aqui nesta paróquia da Sé, na cidade de Angra, àqueles que vêm agora de férias e de visita às suas casas, à sua família, à sua cidade, àqueles que por qualquer razão se encontram entre nós neste tempo de férias de Natal e a toda a Assembleia aqui presente e também a partir desta Igreja Catedral a todos os diocesanos que nos acompanharam através da rádio e da televisão. Também uma saudação de paz e de alegria, de bondade e de misericórdia que nos vem do Senhor nosso Deus manifestada em Jesus. Para todos, desejo a continuação de umas boas festas e de um santo tempo de Natal, que é a maneira que temos de dar glória a Deus, que é com a nossa própria vida. Então vamos inclinar para receber a benção própria deste dia. O Senhor esteja convosco. Deus de bondade infinita, que dissipou as trevas do mundo com a encarnação do seu Filho unigênito e fez resplandecer esta noite santa com o seu nascimento glorioso, afasta de vós as trevas do pecado e ilumine os vossos corações com a luz da sua graça. Deus que enviou os anjos para anunciarem aos pastores a grande alegria do nascimento do Salvador, encha de alegria as vossas almas e faça de vós mensageiros do seu Evangelho. Deus, que pela encarnação do seu Filho reconciliou consigo a humanidade, vos conceda o dom da sua paz e do seu amor e vos torne um dia participantes da Igreja Celeste. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.
Podes. Faz só uma vestinha. Tira a mão.